Fala galera, tudo bom? Quinta-feira de novo, trazendo mais um dos personagens da nossa história aqui do Jaraguá Breakers. Hoje com o Bruno Francisconi, que foi indicado pelo Castilhão, né, por motivos óbvios, né? O cara que cuidou desse nosso guerreiro, desse nosso monstro do impossível. Então, né, o Castilhão indicou o Francisconi, fisioterapeuta do time, running back, já foi o L, já foi mil coisas também. E hoje está aqui para contar um pouco da sua história para a gente. Então, Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo aí. Eu que agradeço aí pela lembrança do Castilhão, né? Já são aí 11 anos de futebol americano e já joguei de tudo quanto é coisa mesmo. Já joguei de center, guard, tackle, tight end, receiver, fullback, running back, linebacker, DL, long snapper. Só não fui quarterback e punter até agora. E acho que tá bom já, né? Tá ótimo, tá ótimo. Não precisa mais posições, não. Sim, sim. Cara, eu acho legal. Eu tô adorando muito a dinâmica dos vídeos, porque justamente tá trazendo muito dessa essência, né, do que é Breakers, né, de você realmente vestir azul e laranja e não se importar com o que você vai fazer, desde que você esteja usando o uniforme. Mas assim, Bruno, você era um cara que a gente conheceu, você era outro Bruno, fisicamente você era outro cara. Né? Você tinha uns 140 quilos, você parecia até mais baixo do que é hoje, só que assim, sempre foi um falso gordo. Você era muito grande, mas você sempre foi muito veloz, muito forte. Então, assim, quem que era esse Bruno antes de chegar no Breakers? O que esse Bruno fazia antes de chegar no futebol americano? Então, eu estava na época da faculdade, tinha parado de fazer esportes, eu sempre joguei basquete. Joguei basquete por bastante tempo, campeão estadual pelo basquete. E aí, quando passei da idade de continuar jogando, comecei a comer um pouco a mais e cheguei aos meus 140 quilos. Quando eu entrei no Breakers em 2010, eu ainda não estava com 140, eu pesava acho que 115 na época. E aí, em 2011, eu já estava com 140 quilos. E, como você disse, apesar de eu ter os 140 quilos, eu sempre fui bastante atlético, né? Lembro que eu ganhei de alguns magrinhos no 40 jardas, mesmo com 140 quilos. Isso, exato. Uma das coisas que eu lembro, eu acho que a primeira vez que tu foi num treino foi no Acaraí, se não me falha a memória. Você e o Igor. E, cara, tipo, a gente olhou assim, né? Meu Deus, se esse cara conseguir se mover, vai ser muito bom, porque ou ele é uma carência mundial, não importa onde, né? Mas, enfim, só que aí você tinha muito mais habilidade do que só para aquilo. Tanto que você, no começo, foi OL com barra fullback aí para algumas jogadas surpresas e tudo mais. Enfim, encaixou de uma forma muito boa. Mas aproveitando esse gancho do teu primeiro aparecimento foi na Caraí, como tu chegou no treino do Breakers? Porque tu não entrou exatamente por seletiva, né? Como é que tu chegou naquele dia num treino lá em cima na Sociedade Esportiva Acaraí? Então, eu já acompanhava a NFL antes e eu conheci o Cledson, que jogava também, inclusive irmão do Yellow, né? E ele falou que tinha o time de Jaraguá Breakers e eu e o Igor já estávamos fascinados pelo esporte e a gente foi assistir um jogo do Breakers contra o Buffalo. E até lá a gente conversou com você, com o Dal Canali, e aí a gente foi fazer um treino. Mas foi assim, ó, eu não imaginava a proporção que ia acabar tomando, assim, né? Quando eu fui, vou lá para ver qual que é, né? E tô nessa de ver qual que é há 11 anos. Mas foi uma experiência bem legal, que, igual você falou, eu cheguei lá gordo, né, 120 quilos, e aí eu falei, não, eu quero jogar de fullback. Aí eu lembro até hoje, o Dalcanelli olhou assim e falou, tá, então vamos fazer uma corrida com o Bruno. Deu a bola para mim, eu corri umas 30 jardas. Ali eu garanti poder fazer o OL barra fullback, né? É verdade. E assim, cara, então assim, tu passou por uma mudança muito grande. Tu entrou no Breakers em 2011, já no Full Pads. Você ainda não fazia faculdade naquele tempo, correto?
Eu já fazia faculdade, já estava no segundo ano da faculdade. Já. Tá. Você já estava estudando, e aí você entra num esporte de muito contato, e assim, tu pegou bem essa a mudança, essa entrada no torneio touchdown, essa é, vinda do full pads, o crescimento, televisão e tudo mais, e assim, nesse tempo todo, nesses anos que tu jogou com o Breakers, assim, qual que é a tua lembrança mais, assim, o teu jogo, eu não vou nem dizer o jogo, mas o teu jogo, o particular, assim, o jogo que o Bruno queria passar para todo mundo, sempre que tivesse a oportunidade, assim, qual que é o teu jogo? Ah, tem bastante jogos, né? Eu gostaria de assistir de novo o meu primeiro jogo, que eu lembro até hoje, contra o Curitiba Hurricanes. Nunca tinha entrado em campo com o full pad, entrei naquele campo. Lembro que até hoje eu fiz acho que 2 ou 3 corridas naquele jogo. E é um jogo que eu gostaria muito de assistir. E a final de 2013, né? A final de 2013 é algo épico, assim. Não tem... Para mim, hoje, até hoje, já participei de outros jogos, participei da final ano passado, mas aquele jogo de 2013, para mim, é o jogo da minha vida. Assim. Eu realmente, a gente tinha um time muito bem encaixado, muito, né, muito feroz naquele tempo. E assim, o Bruno falou do Hurricanes, galera, quem não sabe, hoje o Hurricanes, Curitiba Hurricanes é o atual HP, tá? Predadores HP, a gente jogou com os dois, como Predadores, como Hurricanes em 2010, 11, 12, e depois virou HP, né, de Hurricanes e Predadores, e só para registrar, então, assim, o quão velho o Bruno né, não só ele, quanto eu, mas justamente, tipo, né, já pega a história de outros times e a gente já joga isso tudo num único pacote. E assim, você estava estudando, começou a jogar futebol americano e assim, o Breakers, ele teve alguma influência no teu crescimento dentro da faculdade, porque hoje você é fisioterapeuta, tem tua clínica, a Smart Physio, é, é, vocês são especialistas em coluna vertebral e tal, e assim, qual que é a carga, por exemplo, do esporte junto com o que você estudou, lógico, com todo o teu mérito de se dedicar e tudo mais, isso não vou nem colocar em jogo, porque eu como te conheço há muitos anos, eu sei o quão dedicado você é e o quão você ama a tua profissão, mas assim, é uma coisa que funciona, você fazer fisioterapia, estar tá numa equipe esportiva, ser um atleta, e isso ajuda no teu entendimento, ajudou? Ajudou demais, né? Porque eu acabava, como a gente naquela época era um futebol americano muito diferente de hoje, né? Hoje todas as equipes têm uma clínica de fisioterapia, um fisioterapeuta, um educador físico, um nutricionista, psicólogo. Os principais times hoje têm isso, né? E naquela época não, a gente não tinha nada. A gente levava água, a gente leva até hoje, a gente buscava água todo treino, a gente não tinha que pagar do bolso viagem, então era um negócio muito menos estruturado do que era hoje. Então o fato de eu estar na equipe fazia com que eu me sentisse responsável em fazer essa parte. Então muitas vezes quando eu não estava em campo eu estava fazendo um atendimento. Então essa parte de começar a colocar em prática o que eu estava aprendendo nos meus amigos que estavam jogando comigo, fez com que eu tivesse um crescimento profissional acima de muitos dos que estavam estudando comigo, né? Mesmo porque é muito normal você ver pessoas que estão fazendo faculdade e trabalhando numa área totalmente diferente do que está estudando. Então, a maioria do pessoal que estudava comigo, fisioterapia, acabava trabalhando de secretária, trabalhando de segurança, e eu já tinha essa experiência, de além de estar fazendo estágio na clínica do meu tio, na época CRJ, eu tinha experiência de estar atendendo todos os atletas. Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa para tentar ajudar, e isso fez com que a minha parte profissional viesse crescer bastante também. Certo. Que bom, é bom ouvir esse tipo de coisa. Eu me sinto contente em saber que, de alguma forma ou outra, né, a gente faz parte do sucesso da tua clínica, da tua vida. E, assim, você é uma pessoa que também teve a família muito envolvida com o time, na verdade, todos te acompanham até hoje, enfim, eu sei muito do amor que eles têm por você e pela equipe.
E, enfim, né, como você começou em 2011, então a gente está falando de 9 anos aí de futebol americano, então é uma estrada muito longa. Mas, assim, uh, o que hoje o fisioterapeuta Bruno Francisconi, running back, campeão brasileiro, qual que é a tua dica hoje para dizer assim, caras, vocês que jogam futebol americano, vocês precisam dar atenção pro XYZ? Qual que é assim, ó, tipo assim, ó, é a base para se manter um atleta saudável? Porque hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, mas muitas pessoas, assim como você, vêm de outro esporte, às vezes já vêm com lesões que nunca investigaram, chegam no futebol americano, então as coisas voltam a doer. Elas não doem no futebol americano, elas voltam a doer. E aí, vai lá no Bruno, vai lá não sei aonde, vai no massagista, desembola o nervo, aquela coisa toda. Mas assim, mas isso é cultural, é do Brasil, né? O brasileiro, eu nunca vou esquecer, eu já falei isso uma vez para ti, o médico do Palmeiras falou, cara, é genética, se não é, o cara tem genética, não machuca. Porra, não machuca. Zé Roberto, 40 e tantos anos, era o cara que mais cuidava do corpo, foi monstro e ele parou de jogar porque ele já tinha 20 e poucos anos de profissional. Mas assim, era um cara que estava inteiraço e ele sempre falou, o fisioterapeuta falou que se eu fizesse isso todo santo dia, eu ia durar muito tempo. Foi o que eu fiz. Eu tô com 41, 42, 43 jogando, time elite, né? Eu tô falando de futebol, Zé Roberto. Então, assim, você hoje, o cara vai entrar, ele não me ouve porque eu não sou o fisioterapeuta, eu não sou estudado, por mais que eu já tenha uma carga muito grande. Mas, assim, o cara que está começando hoje, que está olhando o teu vídeo aqui, está começando no Breakers ou em qualquer outro time, o que o cara precisa, assim, cuidar em todos os momentos, que é o primordial? Então, é muito normal, né? O pessoal acha que vou começar a jogar futebol americano e vou fazer academia e sai fazendo academia de qualquer forma ou qualquer outro tipo de exercício físico, né? Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos e que me fez ter uma temporada boa ano passado foi a questão de mobilidade articular. Se a gente tem falta de mobilidade articular, a gente aumenta o índice de lesão. Então, não é alongar a musculatura, não é ir para a academia fazer 3 séries de 10 que vai fazer você ficar forte e rápido. Esse tipo de treinamento, ele é um treinamento falho. Isso vai fazer com que a tua musculatura, na hora que você precise, não aguente, que você tenha uma contratura, que você tenha um rompimento muscular, que você tenha um entorse do tornozelo. Então, se você for pegar hoje o futebol americano praticado nos Estados Unidos, os atletas eles trabalham muito pouco com a academia em si. Eles vão trabalhar muito levantamento de peso olímpico. E antes disso, eles vão trabalhar muito mobilidade articular. Então, mobilidade de tornozelo, quadril, joelho, coluna, isso tudo vai fazer com que as pessoas tenham menos lesões. E caso você se lesione, porque é um esporte de impacto, não tem como você ter 20 anos de carreira sem ter pelo menos uma lesão muscular, né? Então, o fato de você ter essa mobilidade, ter um treinamento correto para o futebol americano vai fazer com que você volte dessa lesão mais rápido. Não estou jogando futebol americano e vai querer encher de peso na academia para ficar forte. Não, você vai fazer tudo errado, vai sobrecarregar a articulação, sobrecarregar a musculatura, e aí na hora que você precisar dela, você vai acabar se lesionando, né? E a hora de fazer uma força mais dinâmica, não tão estática quanto na academia, é onde sobrecarrega cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, e aí o cara diz que é violento. Na verdade, o cara só não está preparado. E assim, né? O cara vai lá e treina só hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia. Na hora que precisa de explosão, o músculo não está preparado para isso, aí rompe a posterior da coxa. Aí ele vai falar assim, poxa, que azar. Não, azar não. Sorte é você que constrói. Você treinou errado, vai ter lesão. Agora, assim, vamos lá, Bruno, a gente passou por coach, passou pelo Dalca, que, enfim, tem os prêmios dele e tudo mais. E agora você é um outro jogador de ataque. Talvez eu tivesse que ter feito essa pergunta para o Castilhinho também, mas, assim, qual é o teu touchdown? Assim, qual é o teu touchdown no Breakers que, sei lá, foi o mais longo, foi o mais sofrido, foi o mais bacana? Qual é o ponto que você mais tem orgulho de ter marcado até hoje? Então, cara, acho que talvez ele tem até uma importância, mas 2018
quando eu estava voltando da fratura da perna, né? Eu quebrei o tornozelo bem sério, fiquei 9 meses afastado do futebol americano. E aí eu operei uma semana antes do jogo contra o Corupá, primeiro jogo do Catarinense, para tirar um dos parafusos. Ainda estava com um ponto, enfaixei para os pontos não romperem no jogo. E eu lembro que o Beda não me botava para jogar, eu já estava muito puto. E aí ela era uma jogada na linha de 1 jarda, o pessoal esperando uma corrida. E o Edielson tentou um passe numa slant e quase foi interceptado. E aí era a 4ª descida, o Beda pediu timeout, entrou no campo. Eu falei, Beda, é a mesma jogada. Eu falei faz a mesma jogada. E falei pro Edielson, finge que vai passar na slant, cara, só joga na minha rota aqui, que eu tô na sim, na bubble, na verdade, que é touchdown. E ele fez isso, só que, por ironia do destino, ele lançou um pouquinho acima e eu fiz o catch com uma mão só, com a mão esquerda, e ainda entrei na endzone pulando ali no pylon, né? Então, para mim, essa jogada ela foi muito significante para mim, porque foi uma lesão que eu pensei que ia me tirar o futebol americano. Uma lesão bem séria, eu fiquei bem frustrado, foi meu Deus do céu, de lembrar, dá até um ruim. Mas entrar no meu primeiro jogo de retorno, ainda gordinho, né? Meu Deus do céu, tava horrível o físico. E fazer um touchdown desse foi um touchdown que me marcou bastante. É. Cara, assim, eu encerrei aqui minha lista de perguntas, que senão a gente fica aqui até amanhã, né? Tem muita coisa mesmo, muita reunião que a gente fez na tua casa, muitos encontros. Eu acho que, enfim, todo mundo que passou por aqui, a gente pode escrever um livro cada um e depois criar uma bíblia, porque, cara, é muita história que a gente viveu, muita viagem, muito jogo. Eu mesmo não imaginava que esse TD em 2018 valesse tanto para ti, cara. Eu achei isso bacana de ouvir, porque eu sei que a lesão em 2017 foi realmente, ela foi triste, um jogo que foi muito aguerrido. Tu fez falta pra caramba, né? Então não se machuca mais, por favor. Mas, poxa, que legal, cara. É legal saber que, né, teve essa preocupação em voltar. Achei muito bacana. E nesse ponto da tua vida, 2020, clínica, Covid, quem tu acha que tem um futuro assim brilhante na frente, assim, um palpite assim de uns novatos do Breakers? Quem você gostaria de apostar fichas assim para a gente colocar um boost nesse cara agora? Então, cara, você vai ter que me lembrar o nome daquele menino baixinho do treino que joga de quarterback, de receiver, de tudo quanto é coisa. Esse menino, se ele for treinado, ele vai ser muito, muito monstro. Ele é muito bom. Se não me engano, ele tem 16 anos de idade. Eu não vou lembrar o nome dele, porque eu sou horrível para decorar nome. O Leozinho? O Leozinho? Esse aí. Esse Tá. Leozinho aí. Eu fui num treino no início do ano e o garoto lançando bola, fazendo rota. Chegava para ele, consertava a rota, falava meio detalhe e o garoto ajustava, fazendo uma rota melhor do que o veterano. Então esse é um menino que eu aposto bastante. E eu gosto muito do Diego, que já não é novato, né? É um veteraninho aí, mas eu acho que ele tem tudo para ser muito bom se ele focar certinho nos treinamentos, certo? Que eu puxo a orelha dele, ele treina na mesma academia que eu, mas ele tem tudo para ser muito bom também. Show. E quem é o próximo entrevistado ou entrevistada da semana que vem? Cara, eu gostaria muito de ver uma entrevista aí de um ex-gordo também, né? O Will. O Will ia ser legal também. Esse tem história de FA também. Esse tem. Então, Will Takanagi, center, nosso japa. Já fica aí o convite, eu vou te mandar um WhatsApp aí para a gente marcar já para, se tudo der certo, tá na próxima quinta-feira aqui. Brunão, queria te agradecer de coração, te atrapalhar no trabalho. Muito obrigado pela tua disponibilidade e, enfim, que a gente siga nesse momento aí para frente, que a gente consiga construir mais memórias ainda nas nossas vidas esportivas. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco, né? Vamos ver como é que vai ser 2021. Espero que volte o futebol americano, né? Eu já estou adiando a minha última temporada, já faz uns 5 anos. Eu ia tentar ser essa, não teve, então vamos para 2021 forte aí. Espero que
as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, porque eu tô com saudade de bater em linebacker já.